Olá, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, só para lembrar, né? Vamos para o lugar mais silencioso possível, né? Para vocês conseguirem se concentrar, para vocês não se interromperem, tá bom? Enfim, material didático, né? Que tem que estar perto de vocês e é importante que vocês façam as anotações, tá bom? Então vamos lá, né? A aula de hoje de produção textual ou de redação, né? É sobre um gênero textual que a gente vai estudar agora, né? Que é o diário, tá bom? Então talvez diário você já deva conhecer, né? Talvez você até já tenha feito um diário, ou ainda tem, né? Enfim, é um gênero bem conhecido, né? Talvez você até deva pensar, será que isso realmente é um gênero textual? Sim, é um gênero textual, porque é um texto com uma finalidade específica, né? Com as suas características, com a sua estrutura, né? Enfim, então é importante a gente conhecer um pouquinho sobre essas características, né? Por mais que eu imagino, né, que você já tenha uma visão geral, tá bom? Enfim, o diário, gente, ele se caracteriza, né, por ser um texto, né, na qual se registram ideias, né, fatos e opiniões também, né, acerca da realidade que nos rodeia, tá bom? Então, para que a pessoa escreva um diário, basicamente? Basicamente, ela vai escrever esse diário para ela registrar alguma coisa, né? Talvez alguma coisa que aconteceu no dia a dia dela, alguma coisa que ela tem em mente, né? Algum pensamento, enfim, alguma ideia. E aí, assim, ela vai relatar, né, elementos da realidade dela, né, da vida dela, tá bom? Então, a gente pode dizer que o diário ele é um registro com cunho confessional, né? Ou seja, a pessoa está ali fazendo registro e parece que ela está se confessando, né? Porque ali ela vai colocar tudo, ela vai colocar o que ela pensa, se ela gosta de alguma coisa, se ela não gosta, vai colocar ali as emoções dela, né? Enfim. Então a gente percebe que vai ter um apelo emocional muito grande, né? Principalmente em relação às experiências vividas por essa pessoa, né? O que aconteceu no dia dela, se teve alguma coisa que, sei lá, que fez ela ficar triste, ficar feliz, se fez alguma coisa que se tornou um trauma para ela, enfim, né? De qualquer forma, tudo isso vai funcionar como se fosse a pessoa estivesse ali no desabafo, né? Estivesse desabafando, estivesse confessando alguma coisa, tá bom? Enfim, e assim, né, gente, a linguagem ela vai fluir naturalmente, né? E a gente pode até dizer que é uma linguagem coloquial, né? Justamente porque você está ali registrando uma coisa muito profunda, muito íntima para você, né? Então você não vai se preocupar em ter uma linguagem formal, uma linguagem difícil e tal, não, né? Você só vai querer conversar ali, né? Como se o diário fosse uma pessoa que você estivesse conversando, né? Então, a linguagem vai ser coloquial, né? A mesma linguagem que você usa no dia a dia, enfim, né? Que você usa para se comunicar com as pessoas que são próximas de você, tá bom? E claro, essa linguagem, né, vai depender muito da influência do contexto, né? O contexto de uso, por exemplo, né? E da pessoa que escreve, né? Se você já tem o hábito de falar um pouquinho mais elaborado, né? Então, consequentemente, né, no seu diário, eu imagino que a linguagem vai ser a mesma, né? Enfim, então vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem gente que gosta de escrever de um jeito, tem gente que gosta de escrever outro, tá tudo bem, né? Porque o diário, como ele é um gênero muito ligado com a pessoa, ele é muito íntimo, é um gênero que permite isso, né? Ele permite essa expressividade da linguagem, tá bom? Enfim, e aí, além disso, né? Uma característica importante do diário é que ele vai ter um uso de vocativos, né? Seriam vocativos, é um chamamento, né? São expressões ali que eu uso para chamar alguém, chamar a atenção, né? No caso, na minha frase, tá bom? E aí, os principais vocativos é aquele do diário, meu diário, por exemplo, tá bom? Que é justamente como se o diário fosse uma pessoa que você estivesse conversando, né? Você vai chamar o diário, né? Para conversar com você, tá bom? Enfim, e outras características, gente, importantes é que esse diário ele pode ser usado futuramente, né, como um documento de valor histórico, tá bom? Porque esse diário, como a pessoa está relatando ali, registrando a realidade dela, claro, geralmente focada no ponto de vista dela, né, o dia a dia dela, o que aconteceu com ela, mas ainda assim serão experiências que estão acontecendo em alguma época, né, em algum contexto histórico, por exemplo, né? Enfim, a gente pode até citar aqui o Diário de Anne Frank, né, que é um livro que ficou muito famoso, virou até filme, enfim, que ele parte desse pressuposto, né, um diário, né, que a menina escrevia, contando, né, a vida dela de maneira geral, né, um diário, só que aí o contexto que ela vivia é um contexto histórico, né, que é muito importante, então hoje em dia é um documento histórico isso sim, né, porque através desse diário a gente consegue visualizar, né, a gente consegue ter acesso
há informações desse contexto, né? Como é que as coisas aconteceram, né? Enfim. Então a gente percebe que muitas vezes esse diário ele pode sim ser usado com uma carga documental, né? Futuramente, né? Para a gente entender o que estava acontecendo em algum contexto histórico, né? Sobre a perspectiva de uma pessoa que estava vivendo esse contexto, tá bom? Enfim. E de maneira geral, né, a estrutura desse diário, né, tem a presença do local, da data e do vocativo, né? Então você começa colocando a cidade, colocando o dia, né? Enfim, o vocativo, né, que geralmente é querido diário, ou então meu diário, ou coisa assim, né? Aí você começa a escrever mesmo, né? Que eu chamo de corpo do texto. Depois você faz ali uma despedida, né? Tchau, até logo, até amanhã, sei lá. E aí você assina, tá bom? Geralmente algumas pessoas não assinam, né? Mas enfim. Né? E aí a gente percebe que tem uma estrutura parecida com a carta, né? Parece a estrutura da carta pessoal, tá bom? Como se você estivesse ali escrevendo uma carta por diário, né? E aí, uma coisa interessante também é que com o advento da tecnologia de maneira geral, né, alguns gêneros textuais eles sofreram adaptações, né, sofreram modificações, e o diário foi um deles, tá bom? Então a gente tem ali o diário, na verdade, em forma de blog, né? Então a gente tem grandes blogs por aí que eles são como se fossem diários, né? A pessoa conta o que aconteceu na vida dela, enfim, ela conta tudo, né? E aí, esse blog a gente percebe que é um diário, só que sem a privacidade do autor, né? Porque ele está colocando, está publicando ali, todo mundo vai ver, né? Todo mundo vai ter acesso. Só que justamente essa falta de privacidade, né? Ela vai fazer com que a pessoa tenha uma certa popularidade, né? São coisas opostas, mas justamente para isso, né? Eu imagino, a pessoa escreveu o blog, né? Ela escreveu porque ela para ela não é tão importante assim ter essa privacidade dela, é mais importante ali ter certa popularidade, né? Conseguir se relacionar com mais pessoas, conseguir expressar aquilo, né, que aconteceu com ela para mais pessoas, enfim, tá bom? E aí eu vou colocar aqui um exemplo, né, de uma folha de diário, né, para a gente conseguir elencar aqui, né, as características. Passo Fundo, 31 de outubro de 1997, perdão. Então aqui a gente já consegue identificar, né, o local, né, que é a cidade, Passo Fundo, e a data, né, o 31 de outubro de 1997. E a gente já consegue ver que parece com uma carta, né? Geralmente a carta ela tá escrita assim, bem bonitinha, né? A cidade, vírgula, e a data por extenso, né? 31 de outubro por extenso, tá bom? Enfim, querido diário, né, o vocativo, tá bom? Vírgula, aí começa, querido diário. Hoje já acordei com uma sensação estranha, talvez por ser o dia das bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas, pois o professor de geografia ficou doente. Interessante. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi, quem colocou ele ali? E por que, ao invés de me falarem, ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passaram bilhetinhos enquanto aproveitavam para olhar para a minha cabeça. Então só que a gente já consegue ver esse desabafo, né, que ela está tendo com o diário, né, de um momento ali que ela sentiu constrangido, né, enfim, de maneira geral, e aí essa pessoa resolveu desabafar, né, com o diário. Né? Então a gente já consegue ver esse apelo emocional aqui, tá bom? No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e aproveitando para responder as questões que o professor passou na aula passada. Quando cheguei em casa, almocei e fiquei enfiada no quarto, o dia inteiro pensando que não quero mais voltar para a escola. Nem fome eu tive. Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta para a Ana e para a Célia. Acho que ficou bem legal, ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas, né? Pelo contrário, convidei elas para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei, tenho um coração mole. Então aqui a gente já percebe, né, que a linguagem é uma linguagem bem simples, é uma linguagem que provavelmente a pessoa usa no dia a dia, né? Inclusive, no finalzinho, né, até a pontuação muda, né? Porque como é uma coisa que a pessoa está escrevendo para ela não vai se preocupar tanto em ter pontuação tão de acordo com a norma culta, né? Ela vai mais prestar atenção na expressividade que ela está tendo, tá bom? Enfim. Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter no futuro e não cheguei numa conclusão concreta.
uma coisa eu sei, quero ajudar as pessoas e fazer diferença no mundo. Tenho fé nisso. De novo, os 3 pontos de exclamação, né? Termina esse dia com a frase de um autor que gosto muito, do Drummond, né? Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos. Então, acabou, né? A gente percebe que é bem curtinho, né? Só a pessoa contando ali o que aconteceu no dia dela, né? Registrando, enfim. E aí, esse registro, né? Ele vai incluir ali os pensamentos da pessoa, algumas ideias que a pessoa vai tendo durante a escrita, né? Alguns sentimentos que a pessoa teve em relação à situação, né? Então a gente percebe ali que tem uma visão completamente subjetiva, né? Tem ali a visão da pessoa, tem esse apelo emocional, é como se a gente estivesse entrando na cabeça da pessoa por um momento, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Não foi tão complicado, né? Imagino que vocês já tenham uma certa proximidade com esse gênero textual, né? Enfim, em algum momento todo mundo já deve ter escrito alguma coisa, né? Escrito como você estava, o que você estava pensando, o que você estava sentindo, enfim. Acesse o site, né, da escola para você se manter informado e a agenda digital também, né, para você continuar fazendo as atividades que estão lá, tá bom? E além disso, mesmo se você tiver dúvida, você pode ver de novo essa aula, né, ou então as outras aulas, né, que eu falo sobre os outros gêneros, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula.